Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal e à primeiríssima aula do curso básico de tiro de pressão. Esse curso é uma releitura, um reboot do curso que eu lancei há alguns anos e com o apoio da loja Mundo da Carabina estou refazendo esse curso de uma forma mais completa, tratando de forma melhor alguns tópicos, acrescentando alguns tópicos, modificando alguns outros, tirando alguns que já não eram tão pertinentes. A ideia desse curso básico é que você, atirador de pressão novato, que está entrando no esporte agora, ou mesmo que você já está no esporte há algum tempo, mas ainda não foi apresentado a esses tópicos, possa ter uma base sólida para se desenvolver como atirador, para tratar o tiro de pressão como um esporte, como se deve fazer. E com isso você ter mais satisfação no tiro e menos frustração. Esse curso terá 5 aulas, essa é a primeira dessas 5 aulas. Nós vamos tratar de alguns assuntos bem interessantes. Todas as aulas estão divididas de forma a ter tanto uma parte mais teórica, em que eu vou conversar com vocês a respeito disso, como uma parte prática, mostrando muita coisa do tiro de pressão para vocês. Então acompanhem, indiquem para outros atiradores esse curso, mandem um link, dê o like se você gosta. Principalmente, se você tiver alguma dúvida e comentário, coloca aqui nos comentários do vídeo aqui no canal do YouTube, vai ser um prazer manter contato com você e te responder, tá ok? E vamos lá, porque nessa primeira aula a gente vai tratar de alguns assuntos bem introdutórios, mas muito importantes no tiro de pressão, tá ok? Vamos lá! Então, atiradores, essa aqui é uma típica carabina de pressão. Uma Gamo Hunter 440 IGT calibre 4mm. Bem típica. Coronha de madeira, cano longo, mira aberta, suporte para luneta, típica arma de pressão. Mas ela é muito parecida também com o quê? Com uma arma de pólvora. Então, gente, não é só o tipo, o nome que define o tipo dessa arma, que existem as carabinas de pólvora e as carabinas de pressão. Não é somente o nome que é igual e nem foi emprestado por acaso. Isso aqui, gente, é uma arma. Tanto quanto uma arma de pólvora. Só que a arma de pólvora, ela expele os projéteis usando ali a pressão resultante da detonação da pólvora dentro da cápsula, enfim. E a carabina de pressão, ela usa o quê? Ar comprimido. Você comprime o ar. Quando você quebra, bascula o cano com essa... Ou seja, você quebra o cano com essa carabina, o ar que está aqui dentro ele vai ficar preso dentro da câmera, como se fosse uma seringa de injeção. Vai ficar em alta pressão, você vai pôr o chumbo, apertou o gatilho, esse ar que está comprimido em alta pressão, ele vai ser liberado e vai empurrar o chumbo em alta velocidade para fora do cano. O princípio, gente, é o mesmo, tanto na arma de pressão quanto na arma de pólvora. Muda o quê? Muda o jeito que isso acontece e a velocidade, a potência, enfim. Mas continua sendo arma. E como toda arma, armas de pressão devem ser tratadas com respeito, atenção e cuidado. Não desrespeite isso aqui achando que isso aqui não causa ferimentos ou até morte. Causa. E não estou falando de pequenos animais. Na Europa, Estados Unidos, esse tipo de carabina é usado para caça de pequenos animais. No Brasil, lembrando que isso não é permitido, caça não é permitida no Brasil, a não ser em casos especiais com autorização. Mas isso aqui pode ferir e matar pessoas. E seriamente. Então, gente, primeira regra do tiro de pressão. Trate sua carabina, sua arma de pressão, sua pistola de pressão, sua carabina de PCP, como se ela fosse uma arma de fogo e tivesse o potencial de matar, de ferir gravemente você mesmo e outras pessoas. Isso é sério. Então vale aquela regra. Muito cuidado ao manusear a sua arma. Não
aponte uma arma, mesmo sem munição nenhuma, para pessoas, para animais. Muito cuidado na hora de atirar para ver se não tem pessoas na linha de tiro. Gente, se vocês fizerem uma pesquisa rápida no YouTube, no Google, coloca aí, acidente, arma de pressão. Vocês vão ver que tem acidentes, vários, dezenas, centenas de acidentes todo ano no Brasil, por todo o Brasil. Geralmente causado por quê? Por gente que não respeitou a arma de pressão como se fosse uma arma de fogo. Deixou ao alcance de crianças, atingiu outras pessoas sem querer, atingiu a si mesma, se machucou. Existem casos de morte. Então, gente, é muito importante a gente tratar isso desde o começo. Arma de pressão é arma. É a mesma coisa que faca. Não é porque é uma faca de cozinha que não tem o potencial de matar. Não são só armas de combate, armas militares, aquelas bonitonas, né? Facas de caça que podem matar. Uma faquinha de cozinha serrilhada que você usa para descascar legumes, para descascar manga, pode matar do mesmo jeito. Então, comece bem. Por isso que está sendo o primeiro tópico da primeira aula desse curso básico de tiro de pressão. Arma de pressão é arma e deve ser tratado como arma, com cuidado. Recentemente, tivemos aí a notícia que um colega nosso foi fazer manutenção na PCP dele e ele tratou a arma dele como se fosse um brinquedo. A arma estava municiada e ele estava na frente da arma, a arma disparou. Ele teve perfuração do baço, perfuração do fígado. Já não está correndo risco de morte. Mas passou aí uns 15 dias internado, ficou uma semana na UTI, teve que fazer várias cirurgias. Foi grave. Por quê? Porque ele não tratou com respeito a arma dele. Então, gente, primeiríssimo tópico, isso aqui é arma. Isso não é brinquedo, tá ok? Temos aqui, atiradores, 4 projéteis. Lembrando que projéteis são as peças metálicas que são disparadas pelas armas, sejam de pressão ou de pólvora. À esquerda, temos um chumbo de 4,5 milímetros. É o chumbo mais usado no Brasil no tiro de pressão. Do lado dele, temos um chumbo de 5,5 milímetros, que não fica muito atrás do de 4,5 no uso do tiro de pressão, hoje está sendo bem mais usado. Gente, esse projétil de 5,5 milímetros, muita gente fala, pô, mas é chumbinho. Só que, você já parou para pensar que o 5,5 milímetros, se a gente usar a medida dele em polegadas, é 0,22. E, gente, 0,22 é o mesmo calibre de uma munição 22 de pólvora. Eu coloquei ali atrás, foi uma cápsula de 22. Se a gente pegar esse chumbinho 22 e... Opa! Lembrando que a saia dele é um pouquinho maior, né? Então, se eu vir aqui em cima dele e equilibrar... Deixa eu equilibrar, vou mostrar para vocês. Sim, vocês podem ver que é do tamanho exato, ou seja, ele é 22 mesmo. Eu não coloquei um projeto 22 aqui para comparar, porque um projeto 22 disparado é muito difícil de achar aqui no meio do para-balas, mas é a mesma coisa. Então, o 5,5, gente, ele é um 22. É o mesmo tamanho projétil. Muda o peso e tudo, mas é a mesma coisa. Ao lado do 22 temos um projétil .380 disparado por pistolas. E à direita temos um projeto .40 também de pistola. Aí vocês vão falar assim, vamos pegar aqui os extremos. Tira isso aqui e falar assim, pô, mas
Se a gente comparar esse chumbinho 4,5 desse tamanhozinho com esse projetilzão .40, o que o 4,5 pode fazer? Será que ele vai machucar a pessoa? Porque a gente sabe que isso aqui é um projétil que ele é fatal na maior parte dos casos. Isso aqui é um projétil, inclusive usado por forças policiais. Esse aqui, lógico, pelo tamanho e pelo peso, que isso aqui é maciço. Isso aqui a gente sabe que tem um potencial grande de ferir. Mas e esse chumbinho, esse catatauzinho aqui? Para mostrar para vocês que isso aqui tem um potencial muito grande de causar danos. E esse aqui, gente, ó, tira isso para lá. Esse aqui, que é o 5,5, que é a gente já sabe que é o mesmo tamanho do 22, eu trouxe para vocês algo legal que a gente vai fazer um teste bem interessante. Isso aqui, gente, é gelatina balística. Essa gelatina balística, ela tem, olha, ela tem a mesma, ela é dura, ó, você aperta, ela tem a mesma consistência média dos tecidos do corpo humano. Então a gente vai disparar. Opa, põe aqui, vem cá você e você. Nós vamos fazer disparos com esses dois chumbinhos, que é os mais utilizados e permitidos no Brasil. Tem os 6mm que eu não tenho aqui. Nesse gel balístico e vamos ver o que vai acontecer ali. Se você está pensando em cidade natal, uma carabina nova, tá aí uma indicação de loja ótima de confiança com ótimos preços. Mundo da Carabina. Essa aqui é a loja que eu costumo fazer a maior parte das minhas compras de produtos de tiro de pressão. E também que ela é patrocinadora do canal, graças ao Mundo da Carabina, que a gente recebe muitas armas para fazer review. E o pessoal lá super atencioso, principalmente o Moacir. O envio super rápido, uma grande variedade de carabinas e uns preços muito legais. Vira e mexe estão fazendo promoções ótimas. Então aqui você encontra desde carabina, e está tudo muito dividido de forma muito fácil e prática, né? Porque você tem aqui as carabinas de mola por calibre, PCP por calibre, as com gás RAM já divididos aqui por calibre, e eles também têm uma variedade muito grande de airsoft, bastante coisa de airsoft, bastante acessórios e principalmente o que a gente precisa muito aí. Eles têm uma variedade enorme de chumbinhos, desde chumbos mais simples até chumbos mais sofisticados, como os JSB, os Cometa, e uma grande variedade. E o frete é um preço geralmente muito legal. Então fica a dica aí para vocês de conhecerem a loja Mundo da Carabina. Vai aparecer aqui para vocês o link. É uma loja legal que eu recomendo, um local de confiança para comprar sua carabina, os seus chumbos para fazer teste de chumbos, os seus acessórios, porque é fogo. Comprar e não receber é dureza, mas aqui não vai ter problema não, gente. Fica a dica. Então, gente, dando uma olhada mais de perto na gelatina balística, dá para ver a trajetória do chumbo que atravessou ela de fora a fora. Entrou e saiu, uma trajetória bem retilínea e que, mesmo sendo bem grossa a gelatina, tendo bastante volume de gelatina, atravessou sem problema nenhum de fora a fora.
É possível ver em comparação com o chumbo 4,5, o chumbo 5,5 causou um estrago maior, também atravessou a gelatina, mas deixou o seu caminho bem mais nítido, né? Tanto pelo tamanho do chumbo como pelo calibre, né? Pela velocidade do chumbo. Muita gente poderia dizer que a 10 metros realmente o estrago seria grande numa distância maior. Para isso, vamos atirar na gelatina balística a 30 metros e ver o que acontece. Como vocês puderam ver, mesmo a 30 metros e no calibre 4,5, foi forte o disparo. E todos os três atravessaram o bloco de gelatina balística. No calibre 5,5, o impacto foi ainda mais forte. Isso mostra para vocês que mesmo a 30 metros, tanto o 4,5 quanto o 5,5 tem potencial de causar ferimentos. Como vocês puderam ver, 10 metros, estrago grande. Aí eu peguei e falei assim, vou colocar 30 metros por pessoa. Veio aqui e falou assim, mas a 10 metros é pertinho. Mais longe não tem problema. 30 metros, gente. 30 metros não é pouca distância, não. Destruiu o gel balístico. Primeiro eu dei os disparos de 4,5. 3 disparos atravessaram a gelatina. Passaram de fora a fora. Os de 5,5 causaram mais dano ainda. Tá toda destroçada aqui no chão. Então, gente, vocês não imaginem e falar assim, mas calibre 4,5, aquele chumbinho pequenininho. Vocês viram o que aconteceu? 4,5. 5,5, mesma coisa que um 22. Por isso que eu falei no começo. Arma de pressão é arma. E outra coisa para vocês porem na cabeça de vocês nesses conceitos iniciais. O tamanho do chumbo, o calibre do chumbo, não quer dizer nada. Vocês vão ver ao longo desse curso que existem modalidades em que o calibre 4,5 é o mais indicado, é o melhor, e modalidades em que o calibre 5,5 é o mais indicado, é o melhor. Eles têm balísticas diferentes, eles têm comportamentos diferentes, mas são ambos perigosos e ambos são muito precisos. Então, gente, essa questão de precisão, potência, velocidade, enfim, esses aspectos técnicos que a gente vai ter que tratar, mas eu vou procurar simplificar para vocês ao máximo, é muito importante. Principalmente porque muita gente procura o tiro de pressão achando que vai encontrar esse tipo de coisa.
Pois bem, a primeira parte, todo mundo reconhece, é uma cena do filme Matrix. E, gente, vamos ser sinceros, isso é cinema. Nem utilizando armas de pólvora mesmo, se obtém aquele resultado. Aquilo é cinematográfico. Na vida real, é bem diferente. Você não consegue toda aquela destruição fácil assim, né? Pra não falar do cara, das armas nunca acabarem a munição e o cara nunca morrer, né? Mas tudo bem. A segunda cena é a do disparo de uma arma real, uma arma de pólvora calibre .50. É uma arma de precisão para longuíssimas distâncias. Por isso que aquela curta distância, que deve dar o quê? Uns 20 metros, ela consegue arrebentar vários bloquetes de cimento. Gente, com tiro de pressão, vocês não vão conseguir fazer esse tipo de coisa. Não. Vocês não vão conseguir toda essa destruição. Infelizmente, muita gente, principalmente por conta do cinema, procura no tiro de pressão aquela questão de destruir, explodir e tal. Tiro de pressão, gente, é outra coisa. Tiro de pressão é que você pratica em clubes de tiro, no seu sítio, no quintal da sua casa, com segurança. Assunto que a gente vai falar em outra aula. Mas que não tem todo esse poder de destruição, não tem todo esse alcance. Então, para vocês não caírem naquela história que muito vendedor, principalmente vendedor, usa, muito atirador desavisado, que não saca muitas coisas, e até fabricantes, de que, cara, essa arma é super potente, isso aqui é um fuzil. Nossa, essa aqui faz 1.200 pés por segundo. Olha, a velocidade dessa aqui é de 400 metros por segundo. Caraca! Gente, isso aí é conversa para vender. Eu vou explicar para vocês de uma forma mais simples possível, porque esse assunto é bem complexo. Por que velocidade, potência e precisão, principalmente potência e precisão, não se misturam no tiro de pressão. Se você tem um, você possivelmente, quase certeza, não vai ter o outro. Vou explicar para vocês. O que acontece, gente? O ar, ele é um meio fluido. Temos na atmosfera vários gases. Oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, vapor d'água e por aí vai. Então, é um meio fluido gasoso. Do mesmo jeito que a água é um fluido, é um meio fluido líquido, a atmosfera é um meio fluido gasoso. Pode parecer, a gente fala assim, mas o ar é uma coisa tão fininha, que a gente não vê, uma fumacinha, como isso vai afetar o tiro? Isso tudo depende da velocidade, porque o ar apresenta uma resistência. Você já tentou, quando você estava viajando de ônibus ou de carro, que estava bem rápido, colocar a mão para fora do carro? O que acontece? Você sente a resistência do ar. Parece que o ar ele se torna uma coisa mais grossa, mais densa e te empurra a mão. Você quase consegue pegar o ar com as mãos. Isso aí é a resistência do ar. Por quê? Porque você está mais veloz. E isso quando você está de carro, aí no máximo você vai dar 100 km por hora. Imagina um chumbo que viaja nesse meio fluido gasoso a 170, 200, 250 km por hora. Imagina a resistência desse ar. Nessa imagem aqui a gente vê um chumbo tradicional de abolô, de cabeça ogival. É diabolô por quê, gente? Até isso aqui é uma coisa para vocês saberem. Diabolô, gente, é o formato da saia. Isso aqui, ó, é a saia do chumbo. E ele chama diabolô por quê? Porque ele tem esse formato aqui de saia. Isso é o formato diabolô. E a cabeça ogival, o que é ogival? É redonda. Então, isso aqui é a cabeça ogival do chumbo. Beleza. Nosso chumbo está aqui num túnel de vento e isso aqui é fumaça, para você poder visualizar como o vento ele contorna esse chumbo por todos os lados. E vocês podem ver que ele chega aqui de frente, aqui esse vento ele faz o contorno do chumbo e atrás ele está todo
turbulento aqui atrás. O que acontece? Quando você dispara o chumbo de uma arma, o próprio chumbo produz som. E esse som ele viaja no meio do ar, da atmosfera, em ondas. E essas ondas vão para todos os lados, e principalmente à frente do chumbo. Elas são criadas ondas, e essas ondas vocês sabem qual é o formato da onda. Ela faz isso aqui, ó. Então você tem várias ondas que vão na frente do chumbo lá, certo? Essas ondas, gente, elas viajam na velocidade do som. E a velocidade do som a gente sabe que é, em média, 343 metros por segundo. Essa é a velocidade do som. Então você disparou o chumbo, aquelas ondas vão na frente do chumbo a 343 metros por segundo. Ótimo. Se teu chumbo está viajando a 200 metros por segundo, sem problema. Ele está indo atrás, essas ondas de som estão indo bem na frente dele. O problema é quando você pega carabinas muito potentes, que na verdade não é bem potência, se usa esse termo de uma forma errada. Na verdade são carabinas que disparam os chumbos muito rápido, que eles começam a chegar perto dessa velocidade do som, até alguns ultrapassam. O que acontece? Existe, gente, uma chamada zona transônica. Essa zona transônica, qual que é a dessa zona transônica? É a zona antes de se alcançar a velocidade do som, onde acontecem algumas coisas meio estranhas em relação à aerodinâmica. Em regra, essa zona transônica começa com 275 metros por segundo aproximadamente. Ou seja, na hora que o objeto passa de 275 metros por segundo, ele já começa a sofrer a influência dessa zona transônica, que é aquela fase de transição da velocidade subsônica abaixo do som para a velocidade supersônica acima do som. Ele quebra aquela barreira do som. Então o que acontece? Se você disparar um chumbo que ultrapasse 275 metros por segundo, algumas coisas meio estranhas aqui vão começar a acontecer. Isso aí tem a ver com a própria aerodinâmica da coisa aqui. Esse ar, gente, que vocês verem passando ao redor do chumbo aqui, ó, esse ar aqui todo aqui, ó, mesmo que esse chumbo esteja viajando numa velocidade subsônica, esse ar aqui ele vai estar viajando numa velocidade supersônica, ou seja, acima da velocidade do som. Então você vai ter um chumbo subsônico cercado de ar supersônico. Aí você vai falar, mas o que isso tem a ver? Eu vou mostrar para vocês agora. Nesse vídeo em câmera lenta da trajetória de um projétil subsônico, ou seja, que está viajando abaixo da velocidade do som, mas quase lá, vocês podem ver em torno dele pequenos raios saindo, como se fossem pequenos raios. Isso aí são ondas de choque supersônicas, porque o ar ao redor dele está mais rápido que o som. E olhem como que a trajetória é alterada. Gente, isso aí é o que acontece com chumbo, só que muito pior. Vocês viram que interessante? Aqueles rainhos que você vê saindo aqui, para cima, para baixo, na verdade ele está saindo por todos os lados do projétil. Aquilo, gente, é onda de choque. Por quê? Porque o ar que está passando, apesar daquele projétil tá viajando a 300 e poucos metros por segundo, por conta da dinâmica do fluido ar, o ar que está passando em torno dela está acima da velocidade do som. Então aquilo ali são pequenas ondas de choque. Essas ondas de choque são chamadas de ondas de choque subsônicas normais. É o nome científico dela. E o que essas ondas de choque trazem de ruim para esse projétil? Ondas de choque, gente, criam turbulência. Turbulência criam instabilidade. A instabilidade afeta a aerodinâmica do chumbo e o que acontece com a precisão? Tchau. Por isso que vocês viram no vídeo, o que acontece? O chumbo começa aqui, ele vai fazendo mais ou menos isso aqui, ele muda de trajetória. Não prestaram atenção nisso? Vou passar o vídeo de novo. Presta atenção como que o chumbo, ele entra aqui de um jeito, ele modifica a trajetória
e ele vai sair num outro lugar lá, na outra ponta do vídeo. Presta atenção. Sacaram? Isso aí. Então, se esse chumbo, o alvo está aqui, ó, eu disparei ele em direção ao centro do alvo. Ele foi numa velocidade que entrou na zona transônica. Turbulência. O que essa turbulência fez? Modificou a trajetória. Esse chumbo mudou a trajetória. O que vai acontecer? Eu errei meu alvo. Por isso, gente, que armas que dizem muito potentes, que na verdade não é potência. Potência é outra coisa. Na verdade, são armas que disparam os projéteis muito rápido, não são tão precisas. Por quê? Porque quanto mais rápido esse chumbo for disparado, mais ele entra na zona transônica, mais turbulência, maior a perda de precisão. Então, ó, aquele chumbo, aquela arma que disparou o chumbo, vamos dizer, a 210 metros por segundo. O chumbo vai de boinha aqui, ó. Tá longe da zona transônica. A zona transônica começa em 275 metros por segundo. Ela tá em 210, 250. De boa. Atirei aqui, ela foi lá. Ela não sofreu esse problema de perda de precisão, porque ela nem chegou perto da zona transônica. Aí eu disparo, pego aquela arma. Ó, essa arma é um fuzil, cara! 300 metros por segundo, bem dentro da zona transônica. O que vai acontecer com esse chumbo? Uau, 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 uau! Não acertei meu alvo. Por isso, gente, uma das leis imutáveis do tiro de pressão. Potência, que é o que dizem por aí, mas na verdade é potência barra velocidade, não combina com precisão justamente por isso. Então, se você pegar uma arma que ela dispare um chumbo com velocidade acima de 275 metros por segundo, a precisão dela já vai ser comprometida. O que acontece? Muitas armas que disparam chumbos muito rapidamente, o chumbo dispara muito rápido, esse chumbo vai a 280, 290, o que o pessoal costuma fazer intuitivamente que melhora a precisão dela? Começa a usar chumbos mais pesados. Por quê? Quanto mais pesado o chumbo, menor a velocidade. Quanto mais leve o chumbo, maior a velocidade. Então o que acontece? Se você vai pôr no chumbo pesado, a velocidade é diminuída e cai para baixo da zona transônica. O que acontece com a precisão? Vem. Aí o cara fala, porra, mas a minha arma, se eu usar o chumbo tal, que é um chumbo levinho, não acerta em nada. Mas se eu usar o chumbo tal, que é um chumbo pesadão, acerta em tudo. Por quê? Por conta da zona transônica. Então, gente, eu sei que é meio complicadinho, meio chatinho. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo só sobre isso, tentando explicar ainda melhor. Mas lembrem disso. Potência, velocidade alta. Potência alta, velocidade alta não combina com precisão. Muitas vezes uma arma menos potente, que dispara os chumbos menos velozes, ela é muito mais precisa do que uma arma que dispara o chumbo a quase velocidade do som. Exatamente por isso. Agora você sabe. Vamos continuar a nossa aula. Pois bem, atiradores. Tiro de pressão é fácil? Muita gente acha que é e acaba se enganando e se frustrando um pouco. Não é porque tiro de pressão, não é porque a gente atira chumbinhos ao invés de munições de pólvora que é fácil. Bem pelo contrário. É mais fácil você atirar com pólvora do que você atirar com pressão. Mas isso vai depender muito também da tua relação com o tiro. Eu tenho uma classificação pessoal, totalmente pessoal, eu criei essa classificação, que eu digo que tem 3 tipos de atiradores. O atirador casual, informal e o formal. Quem são esses atiradores? O atirador casual é aquele cara que quer uma arma de pressão para ser um brinquedo. Para ser mais um passatempo para ele usar no final de semana, num feriado. Ele geralmente compra uma carabina por indicação de um vendedor da loja. Ele já compra uma carabina mais barata, que ele não está afim de investir muito naquilo. Os chumbos que ele compra também são dos mais baratos. Ele não estuda o assunto.
O cara quer ter um passatempo. Do mesmo jeito que ele joga dominó, ou joga uma bolinha ali, uma pelada ali com os amigos, ele atira de pressão. Então esse cara é o atirador casual. Para esse cara, o tiro de pressão vai ser fácil, porque ele vai atirar, por exemplo, no balde, em garrafa PET de 3 litros, tudo a 10, 15 metros. Então, para ele, o tiro de pressão é fácil, porque ele não tem tanto compromisso, ele não se desafia tanto, ele não se preocupa com técnica. Então, para esse cara, o tiro de pressão é fácil, bem fácil. Aí a gente tem um segundo tipo, que é o atirador informal. O atirador informal que é uma classe na qual eu me considero participante, eu me considero um atirador informal, é aquele atirador que ele estuda o assunto, o equipamento dele já foi estudado antes de ser comprado, ele estudou, ele já investiu mais. Então aquela carabina ele escolheu ela com cuidado, ele pesquisou antes, ele já gastou mais na carabina, ele compra os chumbos dele de acordo com o que a carabina gosta, ele faz teste de chumbo, e o chumbo ele já compra chumbos melhores, chumbos mais caros, ele estuda técnica de tiro, técnica visada de alvo, de posicionamento do corpo. Ele já se propõe alvos menores, alvos mais desafiantes, em distâncias mais desafiantes, ou seja, é um cara que encara o tiro como esporte. É como fazendo a alegoria do futebol, é aquele cara que joga futebol, ele participa de um time, mas não é um time oficial, não é um time federado, mas ele participa de um time lá do bairro, da empresa. Aquele tiro talvez ele participe de alguns campeonatinhos aí, e todo final de semana o cara treina, ele tem treino, ele usa uma chuteira legal. Então esse é o atirador informal. E por fim a gente tem o atirador formal. Quem é o atirador formal? O atirador formal, gente, é aquele cara que já atira de forma bem mais séria o esporte, no sentido de ele participa de ligas, de federações, ele participa de um calendário anual de provas, ele briga por pontuação. Esse cara ele já investe bem mais em equipamento, porque equipamento para ele vai significar uma pontuação melhor. Esse cara treina muito mais que o atirador informal. O atirador formal treina muito, porque aquilo para ele é um esporte levado muito mais a sério. Enfim, é um cara que ele vai além do atirador informal. É um cara que tem o tiro de uma forma bem mais séria, no sentido de treinamento, de equipamento, de seguir regras de alguma confederação, de alguma federação, de alguma modalidade. O atirador informal já não chega a tanto, ele não vai a tanto nesse ponto. Para o atirador informal, o tiro de pressão já não é fácil, já é difícil. O cara tem que treinar, o cara tem que aprender, o cara tem um punhado de coisa. O tiro de pressão para ele vai ser sempre um desafio. Para o atirador formal, então, é mais difícil ainda, porque para esse cara, qualquer errinho mínimo que ele cometa são pontos perdidos, e isso pode significar o campeonato de um ano inteiro e ir por água abaixo. Então, gente, o tiro, a facilidade do tiro depende muito do jeito que você encara o esporte. Então, no começo, eu costumo dizer, você tem que ver se aquilo ali é para você. Não é porque você gosta de tiro que muitas vezes você vai querer se tornar um atirador formal. Eu mesmo, eu comecei como atirador informal já, fui para atirador formal, mas eu falei assim, não é para mim esse negócio de seguir, de participar de campeonatos, de calendário, de treinar, ter a obrigação de treinar, e eu voltei para ser atirador informal, que é tão desafiante quanto, e é muito, muito gostoso mesmo. Aí eu pratico um esporte porque eu gosto e não tenho as obrigações que eu teria de ter no tiro formal. Então, o que eu costumo dizer? Comece como informal, e se você quiser experimentar e passar, vá para o formal uma hora. Se você não curtir, faça igual eu, volte para o informal. Agora, se você é um atirador casual, aí que tá. Se você está assistindo essa aula é porque você não está satisfeito em atirar de forma casual, de forma totalmente descompromissada, você quer algo mais.
Então, isso já te colocou aqui, porque se você fosse um atirador totalmente casual e tivesse satisfeito com isso, você não estaria assistindo a esse curso, não é verdade? Agora, uma coisa super importante se você decidiu que para você o tiro informal é uma boa. Gente, você não vai melhorar o seu tiro sem fazer duas coisas muito importantes que estão muito vinculadas. Uma delas é melhorar a sua técnica de tiro. E a segunda é treinar. O tiro, começo falando um pouquinho sobre as técnicas de tiro. O tiro tem técnicas, como qualquer esporte. Então, se você no futebol você tem a técnica de você atirar de pênalti, você chutar de pênalti, de você jogar a bola num escanteio. Se no tênis você tem lá de bater uma bolinha baixa, no vôlei, de você fazer um saque, dependendo de tal situação, no tiro você também tem técnicas. E essas técnicas são muito importantes de você conhecer. Então você tem técnicas das mais variadas. Por exemplo, você tem técnica de se manter em pé para atirar. Você tem técnica de fazer a visada do alvo. Visada do alvo é o quê? Utilizando a mira aberta ou a luneta, de você fazer de você usar esse instrumento de alinhamento da arma com seu alvo e fazer esse alinhamento da forma correta. Você tem técnicas até de como pressionar o gatilho corretamente. Então, gente, tem aqui esse curso, eu vou ensinar algumas técnicas básicas necessárias para vocês. Existem no YouTube muitos vídeos bons. Tudo bem, é preciso dar uma garimpada boa, porque tem muita tranqueira no YouTube. Então você tem que saber filtrar bastante o que você vai encontrar. Mas no YouTube você tem fóruns, você tem grupos, você tem sites, onde tem bastante coisa que vai te ensinar essas técnicas. E você precisa conhecer essas técnicas. Quais são essas técnicas? Você atirar apoiado, você atirar em pé, você usar saco de areia, você atirar com luneta, você atirar curta ou a longa distância, enfim, você tem que pesquisar sobre as técnicas envolvidas no tipo de tiro que você vai estar praticando naquele momento da tua jornada como atirador. Mas não é necessário só você conhecer a técnica, é importante também você praticar. Gente, não existe esporte em que você consiga melhores resultados sem treinar. Para isso você tem chumbo. Chumbo, gente, isso aqui não é para fazer peso na sua mochila ou fazer decoração no teu armário. Isso aqui é para atirar. Então, você tem que pegar sua arma, pegar seu chumbo e não ter dó de atirar. Você tem que atirar muito. Para quê? Praticando, empregando e praticando aquelas técnicas que você aprendeu. Vou deixar de cara para você alguma coisa que talvez você esteja vivenciando nesse momento da tua jornada como atirador de pressão. Frustração. O tiro, gente, no começo é meio frustrante, bem frustrante. Por quê? Porque a gente já chega no tiro achando que eu tenho um dom nato para atirar e tal, tipo igual o filme. Aí volta aquela questão do filme, né? Do cara que nunca pegou uma arma na vida, aí ele pega a arma e o cara é o próprio sniper. Ele, sem saber técnica nenhuma, ele vai lá e ele atira e ele acerta aquele alvo impossível a 10 km de distância. Gente, pode acontecer, não vou falar para vocês que não pode acontecer, mas não é a regra. No início, o tiro é frustrante. Geralmente, a gente compra uma arma que não é a mais adequada, a gente não sabe usar direito essa arma. Inclusive, deixo a dica aqui para vocês, está aparecendo um link aqui em cima, de um vídeo que eu fiz ensinando a como você deve tratar uma arma que você acabou de comprar e saiu da caixa. Existe todo um processo de amaciamento e estabilização dessa arma. Porque o cara não sabe fazer isso, aí o que acontece? Ele vai atirar, ele já pega aquele chumbinho que não é o mais adequado, a arma ainda não está amaciada, não está estabilizada, ele vai tentar atirar sem técnica nenhuma.
cara não acerta nada, os chumbos, os acertos não agrupam, na verdade eles se espalham. E o cara vai ficando puto porque ele fala, meu, essa arma não presta, esse chumbo não presta, eu não presto como atirador, isso aqui não é pra mim. Gente, já vi muito atirador abandonar o esporte por conta dessa frustração inicial. Só que você precisa ter paciência. Você precisa ter paciência para quê? Para aprender o mínimo, para você até saber se aquela arma que você comprou tá legal ou não, se é uma arma boa, adequada ou não, se aquele chumbo que você comprou é o mais adequado ou não. Aprender as técnicas básicas de você fazer uma visada de alvo, de você apoiar a arma, de você apoiar ela em pé ou apoiado mesmo numa mesa. Então, tenha paciência para você aprender esse básico necessário para você se frustrar menos. Porque a frustração, gente, vamos ser sinceros com vocês, nunca vai deixar vocês. Sempre você vai se frustrar um pouquinho como atirador. Só que com a experiência você vai se frustrar menos, e esse menos que você se frustra, você consegue administrar melhor. Porque o tiro, gente, é muito desafiador. Existem atiradores que entram numa zona de conforto em que eles só atiram em determinadas situações, em determinadas distâncias, com determinados alvos que ele sabe que vai acertar. É uma zona de conforto. Então, por exemplo, o cara atira apoiado a 20 metros, tampas de garrafa PET, usando uma luneta de sei lá quantos X. Ele sempre vai acertar, mas ele não se desafia mais. Então aquilo ali é uma zona de conforto. E vocês sabem, na zona de conforto, a zona de conforto é um lugar muito bonito, mas nada cresce lá. Então o cara, tudo bem que ele vai sempre acertar, mas ele não vai, depois de um certo tempo, aquilo ali não vai dar mais satisfação para ele, porque ele sabe que o resultado vai ser sempre muito parecido. Então, o tiro, ele é legal enquanto você se desafia. Você se desafia a atirar alvos menores, alvos mais distantes, alvos em situações diferentes. Se você atira apoiado, de você atirar em pé, se você atira com luneta, atirar com a mira aberta, enfim. E sempre você vai se frustrar um pouquinho, porque no começo você não vai dominar aquilo. A modalidade, aquilo que você se propõe fazer enquanto atirador, vai ter a melhor em cima de você, e isso frustra a gente. Ainda mais se você é experiente, fala, pô, eu sou um cara que estou 10 anos no tiro, e eu não tô frustrado porque eu não consigo fazer isso que eu me propus e tal. Mas só que você vai lá, você aprende a se dedicar, você persiste e você vai acabar dominando aquilo. Aí a frustração acaba e vem a satisfação. Então, gente, essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês no final dessa aula. Essa aula foi mais blá blá blá, não teve tanta coisa prática, mas é uma aula muito importante que traz para vocês fundamentos muito importantes para que vocês possam aproveitar melhor tanto o restante desse curso quanto o tiro de pressão. Então vamos rever aqui as 3 coisas mais importantes que a gente aprendeu nessa aula. Primeiro, trate sua arma de pressão com respeito. Trate como se ela fosse uma arma de fogo. Não desrespeite sua arma de pressão, porque ela pode ser perigosa, ela pode e trará risco para você e para outras pessoas. Segundo, potência e velocidade não combinam com precisão. Então, se você quer muita potência, se você quer muita velocidade, você está abrindo mão da precisão. E o que é precisão? Acertar o alvo, a não ser que você use um barril. Então, gente, tenham isso em mente. Lembra da zona transônica, de que quanto mais forte for a carabina, mais rápido o chumbo for disparado, mais ele vai sofrer a influência da zona transônica e tchau, foi pro beleléu a sua precisão. E terceiro, para você evoluir no tiro de pressão, para se tornar um atirador melhor, você precisa sempre estar disposto a aprender e reaprender as técnicas de tiro e principalmente praticar muito tiro empregando essas técnicas. Se você fizer isso, você vai melhorando como atirador, você vai se desafiando e você vai vencendo aqueles desafios e nunca vai deixar a frustração levar uma melhor em cima de você, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. Deixe seu like, compartilhem essa aula no seu Facebook, no grupo de atiradores que você participa, enfim, vamos disseminar o conhecimento do tiro de pressão enquanto esporte no Brasil. Deixe seus comentários, suas dúvidas, vai ser um prazer. Põe aí nos comentários, deixa aí, ó,
minha dúvida é tal, meu comentário a respeito disso é tal. Vai ser um prazer responder. Assinem o canal e não percam as próximas aulas, tá ok, gente? Até mais e um abraço para todos. Bons tiros!